Olá pessoal, nesse vídeo nós damos uma olhada em algumas questões do Enem que tem tratado aí do tema da Era Vargas, do final da Primeira República e do tema da Era Vargas. Diferente do que muita gente acredita, a Era Vargas não é dos temas que mais estão presentes dentro dos vestibulares. Então vocês vão ver que tem poucas questões efetivamente que a gente pode trabalhar sobre o tema. Ele às vezes Era Vargas vai aparecer ali dentro de outras questões, né, citada, mas efetivamente sobre Era Vargas a gente tem muito pouco. Bom, aqui eu escolhi para vocês duas questões do Enem para a gente dar uma olhada como ele vem trabalhando o assunto, para a gente ver um pouquinho de como isso vem sendo cobrado, tá? Nessa primeira questão, que é do Enem de 2018, como sempre, é o texto, depois o comando da questão, as alternativas, o Enem com a sua característica de ter alternativas bastante curtas. Então vamos ler o texto primeiro. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos das mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Então aqui no começo, o texto ele traz para a gente a informação que desde lá do século XIX, antes da nossa primeira Constituição, que seria a Constituição de 1824, já houve discussões em torno do voto feminino. No entanto, apesar, né, da Constituição não proibir esse tipo de voto, ele também não permitia. Isso não estava explícito. E aí o texto continua. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Então, é só lá na Era Vargas, né, que as mulheres vão ter esse direito a voto. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Esse é das medidas feitas pelo Vargas no momento em que ele vem sendo muito criticado por ter retirado a Constituição de 1891 e não ter estabelecido nenhum outro tipo de legislação no lugar. Então é um código eleitoral novo, prevendo ali aquela modernização que a gente já falou. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação, então um dos fatores que permitiram que o voto feminino fosse efetivado, de novo, né, ele mostra lá no texto que 1824 não colocou uma proibição explícita, mas acabou, ao não colocar explicitamente o direito, acabou retirando esse direito das mulheres. Então, um fator que contribui para que seja efetivo o voto feminino em 1832 foi a superação da cultura patriarcal. Ora, a gente não teve uma superação de cultura patriarcal até hoje, então não dá para falar, o Brasil ainda é um país de uma cultura patriarcal muito forte. A influência das igrejas protestantes. O Brasil não tem uma influência de igrejas protestantes muito forte, pelo menos até o início do século XXI. Se a gente vê o crescimento efetivo das igrejas evangélicas no Brasil, ele vai se dar a partir do século XXI. Então não dá para colocar isso lá em 1932, quando a igreja majoritária ainda é a igreja católica e que naquele momento havia uma separação, a igreja católica não tinha uma interferência muito grande dentro da política. Uma pressão do governo revolucionário. O governo revolucionário, aqui seria o próprio governo de Vargas, talvez o governo da Revolução de 1930, é o governo que vai estabelecer sim essa medida, mas ele não faz uma pressão. Vargas leva, afinal de contas, quase 2 anos para fazer um código eleitoral. Então não há uma pressão do Vargas para correr com a questão eleitoral e muito menos com o voto feminino. Diga-se de passagem, Vargas vai conceder o voto feminino na esteira aí de vários protestos que vinham acontecendo de movimentos de mulheres há bastante tempo. A fragilidade das oligarquias regionais. A fragilidade das oligarquias regionais, ela permitiu a Revolução ali de 1930. No entanto, não é ela que permite a efetivação do voto feminino. A campanha de extensão da cidadania. Durante o governo Vargas, e como o próprio texto disse aqui, né, ele vai estabelecer o voto aos 18 anos.
Então, quer dizer, ele está ampliando o número de eleitores. E isso é uma característica aí do governo Vargas, uma ampliação daqueles que podem efetivamente votar. Na nossa segunda questão, ela é uma questão que ela não tinha um texto, ela tinha, né, primeiro uma imagem. E ela estava assim mesmo na prova, tá, gente? É bem difícil ler o texto que está presente aqui e você não precisa dele necessariamente, porque é importante a gente aprender a ler as imagens para poder fazer esse tipo de questão, né? Nessa imagem você consegue ver a figura do próprio Vargas, um Vargas sorridente, um Vargas que está bem apessoado, ele está bem arrumado, ele está sorridente, ele está feliz. E ele está ali fazendo um carinho, vamos colocar assim, numa criança, numa menina. Atrás dele, aí você vê um jovem, né, também um menino aqui atrás, parece que ele carrega uma bandeira aqui na mão. E pelas vestimentas, a gente pode imaginar que se tratam de estudantes ali da década de 30. Você tem um texto, na verdade que é um texto não, né? Uma linha ali que é o comando da questão, que ele vai dizer pra gente que a imagem foi impressa numa cartilha escolar durante o Estado Novo. Então, a gente fica sabendo aqui pelo enunciado, pelo comando da questão, da onde vem essa imagem, o que, que ela está representando ali, onde ela está representando o governo Vargas. E aí a grande questão, o grande problema que nós temos que procurar é qual era o intuito, qual era a intenção. Então, qual a intenção de você ter o Vargas nessa figura, né? Esse Vargas sorridente ali, fazendo carinho na criança, com essas crianças todas felizes também, a bandeira do Brasil ali atrás. Qual seria a intenção do governo ao colocar uma imagem dessa na cartilha de crianças, e provavelmente aqui cartilha de crianças pequenas, né? Não se trata aí de, sei lá, uma escola de ensino médio. Pela idade das crianças retratadas, podemos imaginar que seria algo equivalente ao Fundamental 1, Fundamental 2 hoje. Essa imagem ela teria o intuito de destacar a soberania inata do líder governamental. Quando você quer destacar a sabedoria de um líder, normalmente você apresenta ele próximo de coisas que podem ser relacionadas com essa ideia. Por exemplo, livros, arte. Isso foi muito utilizado lá pelos reis absolutistas, né? Então, você aproximar essas figuras de materiais ou de exemplares que demonstram sabedoria seria uma forma. No entanto, não é próximo disso que o Vargas está aqui. Então, não é uma ideia de sabedoria que está sendo passada. Atender à necessidade familiar de obediência infantil. Nesse momento, não há uma ideia de autoritarismo, de obediência dentro da imagem. Ao contrário, é uma ideia de carinho mesmo, né? Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Bom, dentro da imagem não há nada que nos mostra que eles estariam promovendo uma solidariedade entre as crianças. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Ora, é como se você mostrasse justamente aquele Vargas popular, aquele Vargas que está próximo de todas as pessoas, inclusive das crianças. Então, é uma maneira de você buscar uma aprovação, de você conseguir uma aprovação por meio aí dessa ideia de um governante carismático. Na alternativa E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. De novo, eu volto a repetir, né? Você não tem aí uma ideia de intelectualidade dentro do Vargas, né? Você não está aproximando ele de livros ou de arte, mas justamente mostrando ele próximo das crianças. Bom, gente, eu trouxe aqui 2 questões só do Enem, a gente fazer uma revisão um pouco mais curtinha, mas como eu disse, esse é um tema que ele aparece pouco no Enem, mas ele vai aparecer mais nas estaduais paulistas. Então, no próximo vídeo, a gente dá uma olhada como o tema da Era Vargas ele vem sendo cobrado aí dentro das estaduais paulistas.